Tá ok? Então, já estamos ao vivo então, sejam todos bem-vindos aqui ao Instagram do Atlético. Vamos com a entrevista coletiva de Eduardo Souza, pré-jogo contra a Aparecidense. Rafael. Boa tarde, professor. Para você já não é novidade alguma, né, assumir a equipe, a gente contou aqui, vai ser a 7ª vez, mas claro que acho que cada vez pode ter uma particularidade, assim, né? Dessa vez, o que é diferente das anteriores? Enfim, Eduardo, com que sentimento você assume o Atlético agora e ainda sem tanta definição, se vai ser por tanta quantidade de jogos, pode contratar um treinador em breve, pode demorar também, até porque não está fácil também no mercado. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. A gente sabe que a função, eu sempre disse que a função de auxiliar do clube, ela te faz assumir o time nas trocas, né? Você foi muito feliz na colocação, foram algumas vezes e com variáveis de jogos, né? E N situações. Nós já assumimos no meio de campeonato, com demissão de treinadores, com treinadores pedindo demissão, né, em vários campeonatos, desde o Campeonato Brasileiro da Série A, Série B. Então, o mais importante é a gente estar preparado para contribuir nesse momento de transição, né? Não sabemos se será um jogo, 2, mas a partir de amanhã contra a Aparecidense, voltar a vencer, que nós sabemos da importância, né? O Campeonato Goiano é um campeonato de tiro curto, 10 jogos, amanhã fecha o primeiro turno. Então, nós sabemos que nós precisamos fazer uma boa partida, voltar a vencer, voltar a ter confiança dos jogadores para a gente dar sequência do trabalho até a chegada de um novo profissional. Eduardo, boa tarde, né? Até foi importante você já ter falado um pouquinho do jogo. Eu não consigo fugir do principal assunto dessa semana, que foi a saída do Marcelo Cabo, você assumindo agora, ainda que provisoriamente, o comando da equipe. O Adson até colocou na entrevista dele, pelo Eduardo até não era o momento de trocar o treinador, o Eduardo vai continuar como auxiliar, não vai assumir. Agora, indo direto ao ponto, o que ocasionou, desde quando que você estava um pouco distante da comissão do Marcelo Cabo e a comissão permanente do Atlético estava afastada? O que ocasionou? Por que isso aconteceu? Não, eu acho que não é nem distância, Bruno. Como você falou, o Adson ele pede as nossas opiniões, né? E eu realmente falei para ele que não trocaria nesse momento, que eu acho que teria um tempo maior, até acabou não sendo tanto o Adson que trocou, o Marcelo acabou pedindo a demissão, né? Mas o Adson tinha também esse pensamento. Não vejo distância, não vejo essa distância. Eu acho que o profissional da casa, principalmente dentro do Atlético, ele tem as opiniões, né? E isso eu acho que é uma coisa normal. Então, nós tínhamos as opiniões antes do jogo, pós-jogo, nas reuniões. Nós que, dentro do Campeonato Brasileiro, da Sul-Americana, da Copa do Brasil, você pode ficar com 2 auxiliares no banco, e na maioria dos treinadores que passaram, nós sempre estávamos juntos no banco. E no Campeonato Goiano você não tem essa possibilidade, que você só trabalha com um auxiliar. Então, as opiniões sempre foram diretas, a gente sabe que a convicção é do treinador, né? A gente sabe disso e sempre fomos bem claros com todos os treinadores, e com o Marcelo eu tenho um carinho muito grande com ele, pela passagem dele, por essa passagem, é um cara que eu fiz uma amizade. Então, eu não vejo esse distanciamento. Às vezes, opiniões que o Adson, posteriormente, acabaram, por ele, optando pela troca. Mas, assim, em termos de dia a dia, de ambiente, não teve problema nenhum, pelo menos da minha parte. E eu acredito que da parte do Marcelo para com a comissão fixa, também não teve, porque o Marcelo, uma coisa que eu aprendi muito com ele, foi a frontalidade. E eu acho que se ele tivesse algum problema com qualquer um de nós da comissão fixa, ele teria vindo falar com a gente. Como se eu também tivesse algum problema com eles, eu ia falar frontalmente. Eduardo, agora o fato é que o time não é convincente até agora, né, com tantos investimentos. E o Atlético tem 2 jogos difíceis contra a Presidência, que é o líder da chave. Você vai ter como colocar algo diferente nesse trabalho, vamos dizer, curto, que eu falo de um jogo para o outro, para buscar essa reabilitação e para colocar o Atlético de novo nos trilhos? É possível fazer isso? Já nós sabemos que, em termos de tanto de desempenho como resultado, todos nós ainda devemos, né? Não só
os atletas, mas nós da comissão técnica, né, porque o investimento, a gente também entende que é um campeonato difícil. Eu vejo que esse ano o campeonato está num nível maior do que o ano passado, até pelo fato do ano passado não ter a pré-temporada, né, então acho que as equipes do interior, elas não fizeram um investimento, e esse ano esse investimento é maior. Você vê equipes mais organizadas, né, e realmente nós tivemos algumas dificuldades, que é normal dentro do futebol nessas 4 partidas, mesmo quando nós vencemos. Eu acho que o Atlético, pelo menos eu falo desde quando eu cheguei aqui em 2019, mas principalmente a partir de 2020 na Série A, nós temos uma metodologia de jogo, né? Quem enfrenta o Atlético nesses anos sabe que é uma equipe muito competitiva, que é uma equipe com muita intensidade de marcação, com uma pressão maior, com uma transição rápida, com um jogo de proposição, principalmente, vamos falar, no Campeonato Goiano, nos 2 anos que eu tive, nas fases iniciais da Copa do Brasil, nós sempre tivemos uma equipe muito propositiva, tanto é que os resultados, o ano passado o João comandou aquela primeira parte, foi 7 vitórias, em 2020 foram 1 derrota num jogo em Jaraguá, e acho que 6 ou 7 vitórias também. Então, é trazer de novo isso aí para a gente conquistar os resultados, né? A gente sabe que, como você disse, são 2 trabalhos, né? Mas passar um pouquinho da metodologia que alguns jogadores já estão acostumados, e passar um pouco para os outros, para a gente conseguir, além de vencer, evoluir também, que eu acredito que isso vai acontecer com o tempo. Boa tarde, Eduardo. Eu gostaria de perguntar um pouco sobre as peças novas que o Atlético pode ter para esse jogo, né? Primeiro, o Ramon, treinando entre os titulares, deve aparecer no vídeo. Eu queria saber de você, como é que você está avaliando esse jogador, se ele já tem condição de jogar, quem sabe, os 90 minutos, como é que está essa parte física dele, e também o Edson, se ele já vai para o jogo e se vocês trabalham com a minutagem que ele pode jogar contra a Presidência. Independente da saída do Marcelo, nós tínhamos um planejamento, né, com o Marcelo, e dentro do planejamento era o Ramon, já nessa semana, tá indo participar dos jogos. Claro que nós não sabemos a minutagem ainda, né, ele fez um trabalho no domingo, um coletivo, conseguiu suportar bem aí 60, 70 minutos, então eu acredito que esse tempo ele consiga suportar. Claro que dentro do jogo tem as ações, né, às vezes o jogo se transforma numa intensidade maior, então ele acabe jogando menos, ou o jogo acabe para ele numa intensidade menor, ele consiga suportar. Mas a programação já era, e ele cumpriu bem dele estar inserindo, né? O Edson também, o Edson tinha que até o dia 4 não estar participando de jogos, que daria o tempo da cicatrização total, né, de 9 meses, deu na sexta-feira. Então aí também ele já vinha participando dos trabalhos com bola e aumentou o campo, como nós dizemos, no domingo. Então ele também deve estar sendo inserido nesse jogo, mas a princípio o Edson ainda é uma situação que nós vamos estar colocando ele ainda gradativamente, porque o Edson vem há 9 meses, né? O Ramon fez partidas há 2 meses, então o planejamento é que esses 2 atletas estejam inseridos. E outros atletas, nós vamos continuar também dando essa carga. Nós temos alguns atletas que tiveram pouca minutagem o ano passado, então é normal, nesse começo de temporada, eles terem um desgaste maior, terem um risco maior de quem sabe, ter uma lesão. Então a gente vai tentar ainda, nessa semana e na outra, ainda estar controlando a carga de alguns atletas, então é possível que algum atleta também possa ficar fora do jogo para ter uma semana de trabalho. Eduardo, boa tarde. A gente sabe dos seus números, né? A gente falava aproximadamente 30 jogos já no comando do Atlético, praticamente todas as competições, e bons resultados. E a pergunta que eu queria te fazer é até em cima desse bom desempenho seu no comando do Atlético. Você acha que esses ótimos números, eles pressionam, de certa forma, o treinador que chega? Eles aumentam a responsabilidade do treinador que assume o comando do Atlético, sabendo que, caso não tenha um bom rendimento, o Atlético tem um assistente que dá conta? Alex, eu acho assim, o Atlético ele tem algumas particularidades que vem dando resultado, né? Hoje o Atlético é um clube emergente que a gente até brinca que em 2019 nós subimos, 2020, quando foi iniciar o Campeonato Brasileiro, o Atlético era o já rebaixado, era o 20º, né? E o ano passado nós já estávamos ali em 14º, e esse ano você já começa a ver os prognósticos, o Atlético já está aí
cotado para ficar talvez entre os 10, 12 antes do campeonato. Isso aí mostra que o Atlético hoje é um clube respeitado. E por que é respeitado? É respeitado pela estrutura que tem, pelo comando do presidente, pela metodologia de trabalho, né? Eu acho que não, eu vou ser bem sincero, eu falo para as pessoas, esses 3 anos como auxiliar mudou muito a minha cabeça, porque eu trabalhei muito tempo como auxiliar e também treinador em 2 clubes, e a gente tinha uma ideia de auxiliar de comissão fixa. Às vezes você chega, você fala, como você fala, vou ser pressionado, tem um profissional lá, vai querer se intrometer, e esse tempo dentro do Atlético eu mudei. Se amanhã eu sair do Atlético e for seguir carreira ou como treinador ou talvez auxiliar nesse trabalho de chegada e saída, eu vou ter uma cabeça muito melhor e vai me ajudar muito no dia a dia do clube que eu for. Porque nós, por exemplo, eu, o Anderson, o Eraco, o João, nós temos as nossas opiniões, só que as convicções são do treinador. Para a gente seria muito fácil a gente se omitir, deixar as coisas acontecerem, porque, entre aspas, você não teria responsabilidade. Mas nós gostamos do clube, temos a responsabilidade do clube e temos respeito sempre com os profissionais. Então, eu acredito que esse contraponto ele seja importante. As decisões sempre são respeitadas. E uma coisa que eu sempre falo para os treinadores quando eles chegam, a opinião que eu tenho com vocês e a conversa frontal que nós temos é a mesma conversa que nós temos com a direção. Porque eu já passei também por muitos lugares que às vezes tinha 2 conversas. Falava uma conversa para agradar o comandante ou a comissão que chegava e com a direção tinha uma outra conversa. E eu nunca achei correto. Mas eu não vejo isso. Eu acho que o Atlético, as trocas elas são muito particulares, né? Você vê, nós tivemos as trocas aqui, demissões, treinadores, o próprio Marcelo saiu para ir para o Vasco da Gama no fim do campeonato, pelo trabalho que tinha desenvolvido. Então, eu acho que o treinador que vir, ele pode ficar tranquilo, que ele vai ter cobrança, que é um clube que cobra muito, isso aí é uma coisa natural, mas é um clube que fala sempre frontal. Quando o treinador chega, o Adson, pelo menos de 2020 para cá, tem as reuniões, as entrevistas, as conversas, e ele deixa praticamente bem definido como funciona o clube. Então, eles sabem. Então, acho que o treinador que vir, se ele entender como que funciona o clube, as cobranças, o dia a dia, ele tem tudo para fazer um grande trabalho. Como o Marcelo veio aqui e saiu para um Vasco da Gama, como o Wagner vem aqui e saiu para um Corinthians, como o Barroca em 2019 acabou não renovando e teve o Curitiba, claro que é do mesmo tamanho, mas saiu. E as demissões, as trocas são normais. Como também eu assumi, saí, voltei, né, no momento que o Adson acha que tem que chegar de um treinador, ele faz as trocas, e em nenhum momento eu deixei a hora que eu voltei para o cargo, que é uma coisa normal, de trabalhar com o próximo treinador. Então, acho que é uma coisa normal que os treinadores que vêm, se eles saberem entender e o ambiente que o clube tem, eles têm muito sucesso. Eduardo, boa tarde. Eu queria que você falasse primeiro sobre o gol, né? Pelo menos na última atividade eu prestei atenção ali, o Luan Poli estava treinando entre os titulares. Queria que você falasse sobre isso. Se você me permitisse também, sobre a Aparecidense, que poupou seus principais jogadores na última rodada, venceu. O que você espera desse confronto? O gol foi uma definição, né? Antes de começar o campeonato, nós tínhamos o Ronaldo, falar primeiro do Ronaldo, acabou chegando e teve uma lesão, mas nós tínhamos o Luan e o Renan, 2 goleiros com muito potencial, já com bastante experiência dentro do mercado. O Luan vinha treinando com a gente, mas com pouca minutagem de jogo, e o Renan vinha de um tempo de inatividade, né? Então, o que foi mais ou menos combinado no início, que haveria um revezamento no início do trabalho, principalmente nesses 8 primeiros jogos, antes da Copa do Brasil, para ter uma avaliação, para dar o ritmo de jogo, principalmente para os 2 que não vinham jogando tanto, e depois teria uma avaliação final para ver quem que, no momento, estaria na frente para estar iniciando. Então, o Luan jogou 2 jogos, o Renan jogou 2 jogos, a ideia é dar mais 2 jogos para o Luan, depois o Renan ter mais uma oportunidade, e no final disso aí, ter-se o goleiro para iniciar. Claro que amanhã, podendo chegar um treinador, o treinador pode chegar e mudar e definir, mas essa é mais ou menos a estratégia que nós usamos desde o começo com os goleiros, e nós vamos dar sequência. Quanto à Aparecidense, nós já vimos os vídeos, né, já vinha acompanhado, um time muito experiente,
né? Um time com uma média de idade mais elevada, então um time muito técnico, um time que tem uma imposição física, jogadores de força, que vem se destacando no cenário não só goiano, mas no brasileiro. Um treinador que está aí há quase 2 anos no comando, com bons conceitos, um time que sabe o que tem dentro do campo. Eu acredito que poupou também, porque eu acredito que eles começaram um pouco antes, em dezembro, mas iríamos para o 4º jogo, então a gente sabe que o desgaste, eu acredito que não foi tanto pelo jogo nosso contra o jogo da Aparecidense contra o Atlético, mas sim pelo seu 4º jogo, então para ter um respiro. E é um jogo muito difícil, ao meu ver, é o jogo hoje mais difícil que nós teríamos, né? Porque o Vila, apesar de ser o Vila, um time organizado, mas o Vila começou a volta dos treinamentos praticamente igual nós, né? A Aparecidense já vinha de um tempo um pouco maior, com um conjunto maior, então os jogadores sabem da dificuldade. Nós temos que fazer um jogo muita intensidade, quase perfeito para a gente conseguir o resultado, que é muito importante, até porque hoje Vila e Aparecidense estão na nossa frente, e em caso de um revés nós já vamos perder esses 2 concorrentes, teoricamente, que são diretos pela liderança de vista. Obrigado, Eduardo.